esse é um assunto muito delicado, né? Eu, como co-vereadora intersexo e trans da casa e vivendo com HIV, né, tive que solicitar, né, a presidenta, que prontamente me autorizou a fazer uso da fala, por conta do absurdo, né, que o Estado brasileiro não oferecer acesso à saúde para as pessoas trans e travestis, no sentido da modificação corporal também, entendendo modificação corporal não só como um capricho, não só como um modismo, mas como uma necessidade psicossocial das pessoas travestis e transexuais, né? E isso, né, está correlacionado tanto com o assunto de falta de empregabilidade também, que faz as pessoas trans estarem submetidas à prostituição compulsória e ao tráfico internacional de seres humanos, como também as condições quase de escravidão que algumas pessoas trans também estão submetidas, como aconteceu em Minas Gerais e em Santa Catarina, em que foram libertas 31 travestis e mulheres trans de trabalho escravo. Eu estou falando de escravidão no século XXI. E essas meninas, vereadora Érica, a senhora que, assim como eu, sabe, né, o que é ser uma mulher trans e negra e pobre, né? Essas meninas estavam nessas condições e sabe qual que era a forma de criar dívidas eternas dessas mulheres para que elas ficassem submetidas ao julgo desses abusadores, desses exploradores sexuais? Porque é diferente, eles não acolhiam elas numa pensão, como várias acontecem aqui na cidade de São Paulo, e elas se auto-organizam, não. Era trabalho escravo. O que eles faziam? Eles ofertavam a cirurgia nessas clínicas que são verdadeiros açougues, né, como essa do Dr. Paulino, que, aqui em São Paulo, a gente já está cansada de saber que a clínica do Dr. Paulino é a clínica mais barata, que é a clínica que as travestis têm dinheiro para conseguir pagar, mas que tem condições precárias, que já foi fechado um monte de vezes, e aí ele muda de lugar, né, de um lugar para outro. Quem está aqui na cena trans e LGBT de São Paulo sabe muito bem sobre isso, né? E a gente sabe também, não posso afirmar sobre essa clínica em específico, mas lá em Criciúma, lá em Uberlândia, onde foram libertas essas mulheres trans e travestis de trabalho escravo, eles tinham redes de tráfico humano e que era correlacionado com essas clínicas que fazia conchavos com eles faziam as cirurgias nessas clínicas, né? E isso virava uma dívida para as mulheres trans e travestis daquela região, que estavam nessa condição de trabalho escravo. E nessa dívida, ela tem que trabalhar para pagar essa dívida, e aí tem a questão da ameaça desses exploradores sexuais, né, desses escravizadores modernos, né, fazendo com que elas fiquem ali para sempre, ou até a sua morte, né, porque algo tem que explicar os 35 anos de expectativa de vida. Os 35 anos de expectativa de vida está no assassinato transfóbico que a ANTRA consegue mapear? Está. Mas também está em todos esses direitos negados que eu estou falando aqui, que fazem as pessoas morrerem por outros motivos, até se matarem, como aconteceu com o Popo Vaz, né? Agora, eu quero dizer aqui, nós precisamos usar este instrumento da CPI da transfobia, e eu fico esperançosa da vereadora Érica ter trazido esse assunto aqui, porque a negação de direito que é concedida, né? ou enfim, a negação de direito que é colocada para as pessoas trans, fazem elas entrarem nessa cadeia de morte, né? Então, o Estado tem uma responsabilidade sobre isso. Porque se o Estado garantisse as próteses de silicone, se o Estado garantisse
o lugar para ser atendidas na base, lá na atenção básica, mas também na atenção secundária, né? E não só com ilhas de excelência, como é o CRT DST-AIDS, como é o núcleo transintersexo da Unifesp e outros, né? Não, mas que isso fosse mais generalizado. Nós não teríamos essa situação. Nós não teríamos uma classe, uma casta de médicos, de mafiosos, enfim, de pessoas que estão ali tentando lucrar com o sofrimento alheio para lucrar com a morte, com a dor, com a deformação de pessoas trans e travestis, né? É isso. E também nós não teríamos, né, a necessidade de algumas mulheres trans e travestis se submeterem ao silicone industrial, às bombadeiras, não é? E nem teríamos travestis bombadeiras porque elas teriam emprego. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que nós temos um problema estrutural para resolver. Não adianta, eu acho que sim, tem a parte da responsabilização, né? Eu não sou punitivista, mas tem a questão da responsabilização dessas pessoas. Mas não adianta só. Não adianta, vai lá, estoura lá o lugar que tem o trabalho sexual em regime de escravidão, não dá um destino para essas pessoas, não dá uma assistência, né? Não mexe na estrutura e a coisa vai continuar igual. Então, a grande questão que eu trago aqui hoje, né? E eu sinto muitíssimo do Dr. Paulino não estar aqui, sabe? Dele ter dado cano na gente até agora. Pode ser que ele chegue depois. Mas, assim, eu tenho histórias de mulheres trans e travestis que foram na clínica e que dizem que sentiram o bisturi passando na hora de colocar o silicone. Eu tenho história da Fazenda da Juta, Sapopemba, de travestis que passaram por isso. De travestis que tiveram infecção generalizada e quase morreram e não tinham uma UTI ali para fazer elas se recuperarem caso elas entrassem em parada cardiorrespiratória. E eu, trabalhando em hospital, tinha que ajudar essas meninas a ir para o pronto-socorro correndo no Hospital Tatuapé. Então, o que vai ser feito, né, para que isso se resolva? Já encerrou meu tempo. Muito obrigada pela escuta. Que os trabalhos dessa sessão sejam proveitosos e que a gente consiga convocá-lo, mas também agir estruturalmente. Que essa casa possa se abrir para defender os direitos à saúde da população trans e travesti e também da população intersexo que é mutilada genitalmente na infância. Obrigada.